A pandemia do coronavírus é um dos assuntos de hoje do RFI Convida com o médico e psiquiatra Antônio Neri Filho, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Muito bom dia, Antônio. Bom dia, Elcio. Muito prazer e muito obrigado pela disponibilidade em falar com a Rádio França Internacional. Antônio Neri, você participou nesta quinta-feira de uma iniciativa chamada Appel de Paris, que podemos traduzir como Apelo de Paris, ou Declaração de Paris, que reúne um grupo de ONGs e especialistas que defendem principalmente a quebra de patentes das vacinas e fazem um apelo para que elas se tornem um bem comum. Essa proposta, vamos lembrar, opõe países ricos e pobres na Organização Mundial do Comércio. Antônio, primeiramente, você vê alguma possibilidade desse movimento ganhar força e dar resultados? Acho que sim. Eu tenho fé neste trabalho, porque a humanidade vai verificar, está já verificando, que a morte está trabalhando mais do que de hábito. A morte cumpre sempre o seu papel, mas atualmente ela acelerou este papel através desse emissário, o novo coronavírus, que produz essa doença pulmonar gravíssima, sobretudo pulmonar, que é a Covid-19. Então, eu penso que os humanos vão começar a ver que é preciso utilizar todos os recursos possíveis para que nós possamos proteger a vida humana, proteger a vida dos humanos, não no país pobre, nem no país rico, mas a vida humana como um todo, a vida humana na humanidade, se eu posso dizer pleonasticamente, humana na humanidade, em todos os países, em todos os cantos do mundo. Por isso, eu acho que nós vamos ganhando cada vez mais força e eu espero que a ética consiga suplantar a economia, que o bem comum, é nesse sentido que eu entendo o bem comum, aquilo que é comum a todos os humanos e não a poucos humanos, e que o bem comum se sobreponha às lógicas capitalistas e de ganho de mercado, que nós possamos continuar a nossa trajetória sobre a Terra. E o que nós estamos vendo, principalmente com relação à situação do Brasil, que há um aumento expressivo do número de casos, de mortes. Nesta semana, então, foram mais de 2.000 mortes diariamente. O Brasil, na sua opinião, Antônio Neri, se tornou uma ameaça sanitária global, como vem sendo divulgado e vem sendo questionado? Sem sombra de dúvida. O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes. Nós só vacinamos até agora 4%. Isso é muito pouco. Por outro lado, o Brasil não tem investido na testagem e no cuidado das pessoas contaminadas para que elas não cheguem à doença, porque não há nenhuma possibilidade humana de ter aparelhos respiradores para todos os brasileiros que adoeçam. Portanto, o Brasil está, sim, numa rota de destruição, numa rota de contaminação, de sustentação da contaminação pelo novo coronavírus, que precisa ser, inclusive, a meu ver, visto pelos outros países que devem pressionar o Brasil, porque nós vivemos hoje uma situação política muito séria. O Brasil tem um governo terraplanista, que não acredita que a Terra seja redonda, não acredita no vírus, acha que é uma gripezinha, não acredita nas máscaras, não acredita em lavar as mãos, não acredita no afastamento social. Portanto, o Brasil está, neste momento, politicamente, numa situação extremamente grave e a comunidade brasileira não acordou ainda para o trágico destino que o Brasil está vivendo e está propondo. Então, o Brasil, se não se cuidar, já é e será uma grave ameaça para a saúde mundial. Você comentou, Antônio Neri, que deve haver uma pressão internacional. Que tipo de pressão deveria acontecer para melhorar, né, os índices, os números e essa situação de pandemia no Brasil? Eu sou radical. Eu acho que os países democráticos devem dizer: Brasil, acorda. Precisamos que o Brasil precisa ser chamado, como foi feito com relação à Amazônia. Todos os países sérios do mundo começaram a dizer: o Brasil não pode
porque é dono da Amazônia, ou de grande parte da Amazônia, se descuidar desse pulmão internacional. Portanto, é nesse sentido que eu creio que os países devem dizer do mesmo modo: o Brasil precisa vacinar, o Brasil precisa ter máscara, o Brasil precisa pensar na proteção mundial. Ou nós nos protegemos todos, ou morreremos todos. Não adianta os Estados Unidos vacinar seus 315 milhões de habitantes e o Brasil, 200 milhões de habitantes, levar os próximos 5 anos para atingir 20% da população vacinada. Portanto, isso interessa a todos e é nesse sentido que eu digo pressão sobre o Brasil, no sentido de, repito, de chamar a atenção da comunidade brasileira, mais comunidade mundial, para a grave situação do Brasil, que se recusa a cuidar. O Ministério da Saúde brasileiro não assume a liderança nacional da vacina, da vacinação, da produção de vacina, da compra de vacinas. O Brasil se recusou a comprar vacinas e se recusa a comprar vacinas. Agora nós estamos negociando atabalhoadamente com alguns países para comprar o resto de vacina que o mundo produz. E os laboratórios não serão capazes de produzir, no modo em que nós estamos hoje, 5 laboratórios não serão capazes de produzir vacina para todo o mundo. E nós estamos no fim da fila com relação a essas vacinas. É nesse sentido que eu acho que a comunidade europeia, a sociedade humana, deve chamar a atenção de todos os países que não estão, eu diria, na bonne voie, na boa linha, na boa direção do cuidado, da proteção da vida, que é o que nos interessa neste momento. Agora, Antônio Neri, você está em Salvador, uma cidade, né, também muito atingida pela epidemia do coronavírus, e vemos também um embate também muito recente entre o presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos que buscam adotar medidas de restrições para evitar a propagação do coronavírus, né? Na sua opinião, em que medida essa situação, esse embate impacta o combate dessa pandemia? Elcio, prejudica muito, porque uma presidência da República que se opõe a um governo como o da Bahia, que cuida dos baianos, seja fazendo o fechamento dos bares e das praias no final de semana, que nega aos estados o direito de comprar vacinas. Estado federal que não compra vacinas. Foi necessário o Supremo Tribunal Federal, autorizar os estados a comprar as suas vacinas, o que não exclui o poder federal de comprar também vacinas. Quer dizer, uma luta política, uma politização dessa natureza feita pelo governo federal só atrapalha, só atrasa, divide os brasileiros. Pense você que o governo federal, através de um homem que foi votado por 56 milhões de brasileiros, em nome de um engano, em nome de uma luta contra a corrupção, que é uma mentira. Imagine você que este dirigente nacional promove a não vacinação. Então, isso cria uma dificuldade muito grande, isso separa brasileiros, e eu comecei lhe dizendo que o que eu espero é que todos nós possamos ver e que a morte está muito ativa e que nós morreremos. Eu tenho dito, é minha posição pessoal, é que certamente o Brasil, dentro de mais um mês ou dois, atingirá 300 a 350 mil mortos. E até junho, eu penso, nós, se continuarmos deste modo, chegaremos a 500 mil mortos. 500 mil de mortos que poderiam ser evitados se nós estivéssemos fazendo, o governo federal estivesse fazendo o que precisa ser feito e não impedindo estados e municípios de fazer o seu trabalho, nós estaríamos melhor. Então, minha esperança é exatamente que a comunidade brasileira seja despertada, saia deste lugar de naturalização da morte, porque nós estamos naturalizando a morte. Todos os dias as pessoas acordam. Quantos morreram hoje como se fosse, quanto foi o placar do jogo de futebol? Quer dizer, não é assim. Nós não podemos naturalizar a morte e eu espero que esse movimento
vacina livre, bem comum, que a Igreja Católica entre nisto, que os médicos entrem nesse trabalho, que nós possamos, pouco a pouco, despertar a sociedade brasileira para o risco de que nós sejamos vistos como o pária, o país pária, no sentido grego, aquele que está fora. O pária é aquele que não tem lugar, que o Brasil se torne um pária internacional. Nós precisamos impedir isso a todo custo. Antônio Nery, você desenvolve um trabalho como moradores de rua e a gente sabe que a pandemia atinge todas as classes sociais, atinge todas as regiões, mas gostaria que você comentasse da sua preocupação principalmente com a população de rua com quem você trabalha, com quem você desenvolve projetos. Essa população está marginalizada, inclusive, em relação a essa questão da pandemia? Sempre foi, Elcio. Historicamente, pretos, pobres, de periferia, morrem mais, 3 vezes mais, do que as outras pessoas neste país como um todo. Salvador é uma cidade que tem 75% de pretos e pardos. Eu sou pardo. Então, uma cidade dessa natureza tem uma morte de pretos e pardos muito maior do que qualquer outra raça. Pois bem, esta população sempre foi esquecida. Em Salvador, nós temos 17 mil pessoas em situação de completo abandono nas ruas. A única coisa que hoje cuida dessas pessoas é uma atividade chamada consultório na rua, são 5 em Salvador, alguns pelo Brasil, que é uma política pública transformada pelo Ministério a partir de uma experiência que nós fizemos em 99, que se chamou consultório de rua. Dito de outro modo, ir para a rua cuidar dessas pessoas que não têm nada. São pessoas que não têm futuro. Essas pessoas não têm passado nem futuro, elas só têm o presente. Elas vivem do presente imediato, esquecida de todos por todos. Então, essas pessoas, elas se contaminam, elas são vetores de contaminação, elas não têm casa para morar, não têm água para lavar as mãos, não têm álcool em gel, não têm máscara. Essas pessoas estão nas diversas cidades brasileiras completamente esquecidas. Mas esse não é um fenômeno novo. Sempre foi assim e nós sempre dissemos que as pessoas em situação de rua são brasileiros e brasileiras, são pessoas que não escolheram a rua, elas chegaram à rua porque a vida é dura para muitas pessoas e muitos fracassam nos seus projetos de existência. E essas pessoas precisam do apoio do Estado, essas pessoas devem ser cuidadas, mas elas estão sempre no mais largo abandono. E nisto nós precisamos trabalhar. E neste momento nós estamos muito preocupados porque essas pessoas são muito mais vulneradas do que as demais pessoas da cidade e do país. Muito obrigado, Antônio Nery Filho, médico psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Sou eu que lhe agradeço a generosidade de ter me convidado e de conversar comigo sobre essas questões gravíssimas. Obrigado, um bom trabalho e vive la France!